Tigre lança campanha para torcedores fazerem doações de sangue e você vai ver também. Anvisa aprova o registro definitivo da vacina da Janssen. Imposto de renda tem o prazo de declaração prorrogado. Esse mês é mês de cuidado com os olhos. O Abril Marrom visa a orientação sobre as doenças oculares. Câmara dos Deputados vai cooperar contra as ações da desinformação no processo eleitoral. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Nesse momento, tempo instável aqui no sul catarinense. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. A decisão veio quase 10 meses após o início da aplicação do imunizante no Brasil. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a vacina fabricada pela Janssen contra a Covid também inclui a aprovação da dose de reforço do imunizante. A vacina já estava aprovada para uso emergencial desde o dia 31 de março de 2021 e demonstrou eficácia de 86,4% em 6 meses. Segundo a Anvisa, com o registro, a população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo. A vacina da Janssen é baseada em um vetor de adenovírus sorotipo 26 e é indicada para a imunização de pessoas maiores de 18 anos. O imunizante é aplicado em dose única para a imunização primária. Adicionalmente, uma dose de reforço pode ser administrada pelo menos 2 meses após a primeira. A vacina também pode ser aplicada como dose de reforço para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA, como é o caso da Pfizer. Os contribuintes ganharam mais um tempo para acertar as contas com o Leão. Agora o prazo de entrega da declaração do imposto de renda vai até o final de maio. Assim como em 2020 e 2021, a Receita Federal prorrogou até o dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Antes, a data final era até 29 de abril. Também foram prorrogados para maio os prazos relativos à declaração de imposto de renda de quem saiu do país e da declaração de espólio. Já as restituições seguem o cronograma anterior, pagas em 5 lotes, começando no fim de maio e indo até setembro. O contribuinte que tiver imposto a pagar e quiser colocar a primeira parcela ou a cota única em débito automático no banco, agora pode enviar a declaração até o dia 10 de maio. A estimativa da Receita Federal é que sejam entregues este ano cerca de 34 milhões de declarações. Quem é obrigado a declarar e perder o prazo vai ter que pagar multa de R$ 165 e até o valor máximo de 20% do imposto devido. E foi assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, um termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral para enfrentar a desinformação nas eleições de outubro. Uma reunião entre o deputado e o ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, selou o documento que afirma que a propagação de notícias falsas pode representar um risco à democracia. Pelo acordo, a Câmara e o TSE se comprometeram a realizar atividades voltadas à conscientização da ilegalidade das práticas de desinformação, adotando medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais durante as campanhas, como, por exemplo, o disparo em massa de mensagens de propaganda política em desacordo com a legislação e auxiliar na defesa da integridade do processo eleitoral, mostrando a confiança do sistema eletrônico de votação. O objetivo da ação é combater de modo permanente a desinformação relacionada à justiça eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em suas diferentes fases. O acordo tem vigência de 60 meses ou enquanto durar o programa do TSE. Parte das metas devem ser cumpridas até o dia 31 de dezembro deste ano. Outras medidas devem ser implementadas ao longo da vigência da parceria. E a seguir, a saúde dos olhos é o tema do Abril Marrom.
68% das pessoas que trabalham com o aplicativo registraram problemas de acesso à internet no ano passado. Mesmo com o aumento dos usuários durante a pandemia, o serviço ainda apresenta diversas falhas. Ficar sem acesso à internet ou ter uma rede cheia de falhas deixa o trabalho de quem depende exclusivamente do serviço inviável, criando impactos enormes no rendimento diário do trabalho. Ao mesmo tempo que a digitalização promovida pela pandemia fez com que classes mais pobres buscassem ter acesso à internet, ficou evidente a desigualdade digital existente no país. Quase 70% dos entregadores e motoristas de aplicativos relataram dificuldades ligadas à falta de internet enquanto desempenhavam suas funções. Esses dados são de uma pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O celular se consolidou como o principal meio de comunicação com a web em todas as classes. Já o acesso pelo computador é restrito a 22% das classes D e E, sendo usados por quase toda a parcela da classe A. Além disso, enquanto 90% dos integrantes das classes A e B realizaram consultas, pagamentos ou outras transações financeiras pela internet, apenas 50% dos integrantes de classes mais baixas tiveram interesse por esse serviço. Apesar de ser um número expressivamente menor, trata-se de um aumento significativo em relação à pesquisa de 2019, quando apenas 11% da classe D e E usufruíam diariamente da internet. O trabalho remoto, a criação do Pix e o auxílio emergencial foram os grandes responsáveis por puxar essa parte da tecnologia para os menos favorecidos. E para você usar toda essa tecnologia no celular, você tem que ter uma boa visão. E este mês é o mês de prevenção e combate à cegueira, conhecido como Abril Marrom, e chama a atenção para a saúde ocular. Milhões de brasileiros têm alguns distúrbios de visão, mas a boa notícia é que a maioria tem tratamento. O sintoma era só a visão um pouco embaçada. Comecei a enxergar como se fosse uma nuvenzinha preta, cobrindo parte do olho. Para quem usa lente de contato, é semelhante a estar com uma lente de contato mal colocada no olho. Mas a Carla já estava acostumada. Tem distúrbio de visão desde os 12 anos de idade. Então refletiu. Não lacrimejava, não estava arranhando, não tinha nenhuma secreção, não coçava. Então você fala, vou passar um colírio e tá tudo certo. Sorte que, ao contrário dela, o marido se preocupou com o sinal e a convenceu a procurar a doutora Patrícia. O diagnóstico foi bem rápido. Descolamento de retina. O descolamento de retina é uma urgência na oftalmologia, por isso que a cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Quanto mais tempo a retina passa descolada, pior é o prognóstico, ou seja, quanto o paciente vai enxergar depois. É como se a retina descolada da sua parede ela não tivesse nutrição, então ela fosse morrendo. Então, quanto mais tempo ela passa descolada, mais retina eu vou perder, e essa retina a gente não consegue recuperar. O problema é mais sério do que se imagina e pode levar à perda total de visão. Mas a Carla buscou ajuda a tempo. E naquele mesmo dia eu operei. E graças a Deus, ela salvou a minha vista. Ela conseguiu que a cirurgia permitiu que eu enxergasse muito melhor do que antes. E são várias as doenças que resultam em cegueira. O glaucoma, que infelizmente, se a gente descobre numa fase muito avançada, é uma causa de cegueira irreversível, por isso que é importante o diagnóstico precoce. E o glaucoma em fases iniciais, ele não causa sintomas. O diabetes é uma causa de cegueira muito importante em população ativa, economicamente ativa, população mais jovem. Também pode levar à cegueira se a gente não tiver um diagnóstico precoce e um controle correto do diabetes, porque ele também afeta a retina. Ele leva a um quadro de retinopatia diabética, um edema macular, um inchaço na retina, degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que acomete uma população mais idosa, que também vai levar a uma degeneração do tecido do fundo do olho da retina. E ainda tem a catarata. A catarata é essa lente que a gente tem,
que é o cristalino, que é responsável por focalizar os raios de luz na retina. Essa lente ela vai ficando mais opaca, mais opacificada. Depois dos 60 anos de idade, a gente tem a catarata senil, que ela vai ficando mais esbranquiçada, amarelada por conta da idade, mas existem outras causas de catarata. Como uma condição pós-cirúrgica, que foi o que aconteceu com a Carla. Ela teve catarata precoce, como um desdobramento do problema anterior. Quando a gente faz a cirurgia de descolamento de retina, a gente acaba mexendo na câmara posterior. Nessa retirada do vítreo, quando a gente cola a retina, a gente coloca um substituto, isso tudo vai induzir a formação de uma catarata secundária. Então, por isso que os pacientes que apresentam descolamento de retina são submetidos à cirurgia, uma vitrectomia, eles vão evoluir com uma catarata precoce, que também precisa ser corrigida. A Carla corrigiu e, mais uma vez, fugiu das estatísticas da perda total de visão no país. Depois dessa cirurgia da catarata, enxergo muito bem. Cerca de 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de distúrbio visual, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Desses, 6,5 milhões têm muito problema para enxergar ou então não tem visão nenhuma. Mas a Organização Mundial da Saúde estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido tratados ou prevenidos. A grande maioria das causas de cegueiras, elas podem ser tratadas e quanto antes o diagnóstico, melhor. A oftalmologista ressalta que a saúde geral está diretamente ligada à saúde ocular. Por isso, segundo a doutora, além de proteger os olhos com óculos de sol, uso de lágrimas artificiais e manter uma limpeza adequada da região, é importante dormir bem, ter uma boa alimentação e, por que não, manter uma rotina de exercícios. Por que tudo isso? Ela explica. Se a gente tiver hipertensão descontrolada, um diabetes mais severo, dislipidemia, são todas doenças sistêmicas que podem levar a danos visuais. E ter uma vida mais saudável significa também visitar o oftalmologista no mínimo uma vez ao ano. A gente deve ir no oftalmo, na verdade, desde que a gente nasce, né? É aquele médico que desde que você nasceu, no teste do olhinho, para detectar qualquer infecção intraútero que a criança pode ter tido, pode gerar um problema na visão, acompanhar em toda a infância, até para evitar um olho preguiçoso, uma ambliopia que pode ser corrigido com tampão, com óculos na infância e que na idade adulta não é possível, acompanhar durante toda a fase adulta e principalmente quando idoso, quando aparece a maior parte dos problemas visuais. Quem tem histórico familiar de distúrbios visuais deve ficar mais atento. E ainda que visite o oftalmologista com frequência, alguns sintomas devem ser sinais de alerta para o retorno antecipado ao especialista. Um embaçamento na visão, flashes de luz, que é como se fosse um flash de máquina fotográfica no olho, pontinhos pretos na visão, as moscas volantes, se elas mudarem de padrão, tudo isso são sintomas que precisam procurar o médico mais rápido. Dor nos olhos, olho vermelho, irritação, tudo isso pode ser sinal de alguma infecção, alguma inflamação, algo errado está acontecendo no seu olho. Hoje a Carla sabe muito bem disso e passou a dar muito mais valor à visão. A visão é um sentido importantíssimo e só quem enxerga mal ou quem perdeu a visão sabe disso. E eu corro agora para a Patrícia. Toda vez que eu sinto qualquer coisinha, talvez uma irritação pequena, um incômodo, qualquer incômodo, eu já entro em contato com ela via WhatsApp, redes sociais, vou no consultório, me cuido muito mais agora, com certeza. E a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa se reuniu para debater a crise dos produtores de suínos independentes. A região contou com a presença de secretários do Estado da Agricultura e também representantes dos setores ligados à suinocultura. Do encontro, acabaram sendo algumas propostas e encaminhamentos. A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa se reuniu nesta quarta-feira para debater a crise dos produtores de suínos independentes. Santa Catarina passou por grandes desafios e enfrentou muitas dificuldades. Para se ter uma ideia, o preço pago ao produtor foi cerca de R$ 6,00 e o custo de produção chegou a R$ 7,10. Ano passado, o prejuízo foi R$ 110,00 por animal. Esse ano, R$ 350,00.
O presidente da Associação Catarinense de Suínos, Losivânio de Lorenzi, fala sobre a gravidade da crise na suinocultura. Ele relata que o cenário é desolador e que alguns produtores estão desistindo das atividades. A associação apresentou algumas demandas para o governo do estado. A questão de diminuição, zerar o ICMS para a venda de suínos para fora do estado. Nós termos também a questão do crédito do ICMS na compra de milho para o produtor, que não tem, e botar um dinheiro que a gente possa pagar sem juros, mas com um período longo também de carência, porque a atividade ela é muito importante do setor independente no estado e isso a gente está vendo que está se acabando. Outros representantes do setor e deputados que compõem o colegiado falaram sobre a situação dos produtores independentes e trouxeram algumas sugestões, como, por exemplo, redução de impostos. As negociações começaram em final de abril com o ex-secretário de Agricultura, Altair Silva, que retornou esta semana ao parlamento. Ele destaca o avanço nas negociações com o governo do estado. Nós temos uma proposta que já está em estudo técnico internamente dentro do governo, que é a possibilidade de isentar o ICMS da suinocultura independente e também os créditos do ICMS da compra de insumos, principalmente do milho, para os produtores rurais e uma linha de crédito para que os produtores possam ter um fôlego nesse período de entre safra. Ou seja, nós temos um período em que os insumos se elevaram demais e nós tivemos as estiagens que também afetou a produção de cereais, especialmente o milho. Não é uma questão simples de resolver, a gente sabe e é solidário com esse momento que a suinocultura vive. Então a gente está internamente na secretaria com as equipes organizando uma proposta para atuar tanto num possível programa de subvenção de juros ou de fomento, né? Então a nossa equipe está debruçada sobre isso. Em paralelo a gente está conversando junto com a Secretaria da Fazenda para verificar como que a Fazenda pode e como a agricultura pode, junto com a Fazenda, atuar nos outros pleitos que são as reduções de ICMS ou as isenções, né? A reunião foi encerrada pelo presidente da comissão, deputado José Milton Schaefer, que apresentou algumas propostas de encaminhamento. Primeiro, a necessidade de uma reestruturação de toda a cadeia produtiva da suinocultura independente de Santa Catarina, que é muito importante porque ela que abastece pequenos e médios frigoríficos aqui do estado de Santa Catarina, gerando muitos empregos. Segundo, é necessário a criação de um programa emergencial para manutenção das matrizes, né? Da suinocultura, para que tão logo essa questão de mercado seja resolvida, Santa Catarina volte, né, a ter a sua produção normalizada. A seguir, campanha para tricolores serem doadores de sangue foi lançada. O Criciúma lançou uma ação para fazer com que os seus torcedores se tornem doadores de sangue e a comissão técnica esteve lá para dar o exemplo e o pontapé inicial nas doações. Que é constante a busca por doadores de sangue, isso todo mundo sabe. Com os estoques baixos por muitas vezes ao longo dos anos e até zerados, toda a movimentação para trazer novos doadores é bem-vinda. E foi assim que o Criciúma Esporte Clube fez na manhã desta quarta-feira. A campanha Temos que Dar o Sangue está tentando incentivar a torcida tricolor a entrar nessa onda. E nada melhor que o comandante Cláudio Tencati para encabeçar a lista dos primeiros doadores. O clube teve uma iniciativa fantástica, né? E ao mesmo tempo, nesse processo, nós trabalhamos com atividade física, né, que é o esporte. O esporte, ele é saúde, é vida, né, é respeito ao próximo também, é ser solidário ao próximo. E a doação de sangue, na minha opinião, é uma responsabilidade social, né, principalmente de amor ao próximo e de respeito ao próximo, né, muitas pessoas que precisam. Então, acredito que essa foi o grande ponto de nós termos vindo aqui e termos participado, até porque eu que não sou de Criciúma, como muitos atletas que vêm de Criciúma, acredito que nós temos que nos envolver
com a comunidade, é o local onde a gente vem trabalhar, vem morar. Então, já que nosso momento é o Criciúma, é a localidade de Criciúma e região, então acho que esse envolvimento é fundamental de comissão técnica e jogadores e a própria direção do clube. Além de Tencati, o massagista da equipe Gelson Felipe e o analista de desempenho Gustavo Damasceno também doaram sangue. Já os atletas Renan Areias, Marcelo Hermes, Lohan e Zé Marcos estiveram presentes, mas não puderam doar, já que iriam participar dos treinamentos. Poder ajudar o próximo, né? Poder incentivar as outras pessoas a ajudar o próximo, né? Que muitas vezes a gente não está precisando, mas a gente já se beneficiou disso outras vezes, a gente valoriza mais. Às vezes quem nunca precisou, às vezes nunca parou para pensar que pode ajudar também às vezes, né? Então, é sempre bom poder incentivar. A campanha do Criciúma é de suma importância para o EMOSC, principalmente devido ao baixo número de doadores na cidade. Neste momento, os estoques de sangue A negativo e O negativo estão baixos e precisam ser reforçados. Nós temos, várias ações em andamento. Entretanto, no ano agora de 2022, no mês de janeiro não foi um mês muito positivo para a gente, o número de doações. Infelizmente, comparado ao ano anterior, mesmo na pandemia mais, digamos assim, mais forte, nós tivemos ainda uma queda comparado ao ano anterior em janeiro e temos muita flutuação. Fevereiro deu uma melhorada, mas muita flutuação, por isso que a importância de estar divulgando o nosso serviço, a importância do serviço para a comunidade, não só de Criciúma, que temos daqui 3 grandes hospitais, mas para toda a região sul-catarinense. Então, essas ações visam conscientizar as pessoas para o ato de doação e fazer uma corrente para que os nossos estoques fiquem sempre em níveis adequados. O EMOSC de Criciúma atende todo o sul catarinense, de Passo de Torres a Imbituba. Ao todo, 26 hospitais e clínicas recebem sangue do estoque e ele fica localizado na Avenida Centenário, no bairro Santa Bárbara. A instituição dá preferência ao atendimento por agendamento, que pode ser realizado através do site ou pelo WhatsApp 3444-7407 e 3444-7414. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. E vamos agora conferir um giro de informações pela nossa região. As regras de atendimento nas agências bancárias de Criciúma vão passar por ajustes a partir desta quarta-feira. Está sancionada a Lei 8.093, que altera o dispositivo da Lei 5.009 e estabelece, por exemplo, que as senhas sejam distribuídas para todos os ingressantes na fila, independente se na parte interna ou externa das agências. A nova lei, proposta pelo vereador Nicolas Martins, do PSDB, foi aprovada por unanimidade em março, durante a sessão da Câmara de Vereadores. Por lei, é estabelecido que a espera em agências bancárias não ultrapasse 20 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas ou após feriados prolongados, mesmo tempo para os dias de pagamento de funcionários públicos ou recolhimento de tributos municipais, estaduais ou federais. O novo regulamento prevê ainda que as agências bancárias estabelecidas no município de Criciúma estão obrigadas a colocarem à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixa presencial, a fim de que os serviços sejam prestados em tempo razoável. Um total de 208 milhões de reais do abono salarial de anos anteriores já podem ser sacados desde a última quinta-feira. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, são cerca de 320 mil trabalhadores que deixaram de sacar o PIS/PASEP referente ao ano base de 2019, no tempo devido. Esse público deveria ter feito o saque entre julho de 2019 e junho de 2020, mas agora tem uma nova chance. O prazo para requerer os valores esquecidos começaria em fevereiro, mas o governo adiou para a partir de 31 de março. Importante destacar que esse lote é diferente do liberado neste ano, referente ao ano base 2020, cujo calendário de pagamentos começou em 8 de fevereiro. Nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde, profissionais do Hospital São José estarão prestando atendimento para a população em geral no shopping dela. A ação alusiva ao Dia Mundial da Saúde irá disponibilizar de forma gratuita
testes para diagnóstico de diabetes e hepatites, aferição da pressão arterial, dicas sobre alimentação adequada, dicas sobre postura no ambiente de trabalho, entre outras informações. No evento, diversos profissionais de saúde, entre enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas e médicos estarão presentes, auxiliando e trazendo sua contribuição para as pessoas. Esta é a primeira ação do ano realizada pelo grupo, que já tem tradição de levar conhecimento e saúde para a população na área central de Criciúma. E nesta quinta-feira, em Cocal do Sul, acontece a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental. Aberta ao público, o evento irá abordar o tema A Política da Saúde Mental como direito pela defesa do cuidado, liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços de atenção psicossocial no SUS. A conferência vai acontecer no Salão Paroquial da Igreja Matriz, da 13h às 17h. Para a participação, é necessário se inscrever no site cocaldosul.sc.gov.br. Para mais informações, basta ligar para o 3444-6100. As inscrições também podem ser feitas no local. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias também estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.